Hoje pela manhã, eu estava na Comissão de Direitos Humanos, onde realizamos uma audiência pública sobre um tema que leva em consideração a vida de homens e mulheres que são corretores de imóveis, enfim, com a sua divergência. E por isso não pude estar aqui hoje pela manhã, quando esse plenário homenageou o Dragão do Mar, numa bela iniciativa do senador Reunício, senador Inácio Arruda e senador Pimentel. E eu, que conheço um pouco essa história, porque o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravatura, tinha preparado um pronunciamento também sobre esse tema. E por isso vou falar aqui da tribuna sobre a história do Dragão do Mar. E, senhor presidente, vou lembrar que amanhã é 13 de maio. E amanhã é 13 de maio. Hoje foi sobre o Dragão do Mar, especificamente, muito bonita a sessão. E eu falarei amanhã, então, sobre a data de 13 de maio. Mas, senhor presidente, hoje pela manhã, como eu já disse, por iniciativa desses 3 senadores, foi realizada uma sessão de homenagem ao Dragão do Mar, esse herói negro do Ceará. O jangadeiro Francisco José Nascimento marcou seu nome como abolicionista popular. Ele nasceu em 15 de abril. Eu nasci em 15 de março. 15 de abril de 1839, na praia de Canoa Quebrada, que também conheço, lá em Aracati, no Ceará. Lugar, diga-se de passagem, que eu estive, e muito bonito. Mas ele perdeu o pai aos 8 anos. Foi morar com outra família. Aprendeu a ler aos 20. Tornou-se chefe dos condutores de bote. Trabalhou na construção do Porto de Fortaleza. Foi marinheiro e em 1874, nomeado prático da Capitania dos Portos. Desde cedo, ele conviveu com o drama do tráfico negreiro e se envolveu na luta pela abolição. Talvez por isso ele tenha batizado sua jangada com o nome de Liberdade, palavra de ordem dos idos de 1800. Era com ela que o Chico da Matilde conduzia os navios do mar aberto para a segurança do porto. O revolucionário Chico, em sua luta pela abolição, tratou de fechar o porto de Fortaleza, impedindo assim o embarque de escravos para outras províncias. Ele vivia em vigília permanente e, quando localizava alguma embarcação, entrando lá no porto de Macuripe, conduzia a sua jangada até ela, para comunicar que ali ele não ia permitir o tráfico de negros, ou seja, os navios negreiros, e exigia a libertação dos escravos. Sua ousadia e coragem paralisaram o mercado escravista no Porto de Fortaleza, lá no Porto de Fortaleza. Com isso, deflagrou, inclusive, uma greve que os seus companheiros aderiram, na época ele com 42 anos. Em 1884, o Ceará torna-se, então, a primeira província brasileira a abolir a escravidão. E Francisco José do Nascimento, ali, passou a ser conhecido por todos como um verdadeiro dragão nessa luta. O líder dos jangadeiros cravou seu nome na história como o lendário Dragão do Mar, apelido que lhe foi dado pelo jornalista e romancista Aloysio Azevedo. Inclusive, em Fortaleza, existe um centro cultural que leva o nome do Dragão do Mar. É um lugar bonito e vale a pena
ser visitado. Já estive lá. Senhor presidente, vários momentos libertários contribuíram na luta contra a escravidão, que vamos lembrar também amanhã. Mas deve-se reconhecer a firmeza, a persistência do mulato jangadeiro Chico da Matilde, que fez essa bela caminhada, que é um orgulho para todos nós. Sua determinação ultrapassou os limites da província, alcança o império, mostrando força, coragem da resistência nordestina, que consagrou o maior herói popular da história da abolição, lá do Ceará. O Dragão do Mar partiu em 1914, em homenagem ao centenário da sua morte. Lembro aqui, com muito carinho, de sua jangada chamada Liberdade, Liberdade, Liberdade. E para tanto, cito as palavras do jornalista catarinense Raimundo Caruso, que disse: liberdade, que é a jangada do Dragão do Mar, foi levada à capital do Império a bordo de um navio mercante e foi exibida nas ruas do Rio de Janeiro sob os aplausos da multidão. Ninguém sabe o certo, o destino, que teve a jangada que leva o nome de liberdade. O fato é que ela sumiu. Ela sumiu. Mas ela uniu os cearenses e uniu homens e mulheres de bem para que a liberdade chegasse ao povo negro. Senhor presidente, até hoje a palavra liberdade continua unindo todos aqueles que nela acreditam e fazem dela um caminho de vida para alcançar a paz, o respeito e a igualdade que tanto queremos. Por isso acredito que amanhã essa casa vai ultrapassar a barreira da MP e vai votar o projeto de cotas. Senhor presidente, eu venho mais uma vez à tribuna, aproveitando meu tempo, mais uma vez me manifestar a respeito do PLS 99 de 2013, que dispõe sobre os critérios de indexação dos contratos de refinanciamento da dívida celebradas entre a União, Estados e municípios. O projeto, repito, como já fiz aqui centenas de vezes, ou dezenas de vezes, é da maior relevância, que reduz os encargos das dívidas dos estados e dos municípios com a União, que hoje são impagáveis. Após um longo período de indefinição, nas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos, e de uma contagem regressiva, lenta, realizada por mim nesse plenário, a matéria foi aprovada em 9 de abril desse ano, lá na comissão. Desde o final do ano passado, foram firmados acordos entre os líderes para a votação do projeto e nada aconteceu. Foi dezembro, foi fevereiro, foi março, foi abril, maio e até agora nada. O texto está pronto para a votação aqui no plenário. A aprovação na comissão foi acompanhada pelos governadores do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, de Santa Catarina, Raimundo Colombo, de Alagoas, Teotônio Vilela, estados que possuem interesse na matéria pela relevância do tema, não só esse, inúmeros estados. Surpreendentemente, agora apareceu um requerimento, chamado Requerimento 401, requerendo o sobrestamento da matéria enquanto não seja ouvido os ministros de Estado da Fazenda, Guido Mantega, e o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho. Não sei por que esse requerimento. Queria só entender. Porque se o projeto veio do Executivo para cá, foi o Mantega e o Arno e a presidenta, que não teria vindo para cá, que elaboraram o projeto. Agora, em vez de votar o projeto, inventaram agora uma historinha aqui, não sei aonde, porque havia acordo dos líderes, que enquanto o Arno não vier aqui, enquanto o Mantega não vier aqui, não vota a matéria. Isto eu não entendo. Isso é aquelas burocracias para ir atrasando o projeto e a matéria não ser votada.
Claro que a ideia aqui, que está em jogo, é retardar a apreciação do projeto com o mero intuito protelatório. A justificativa fala em necessidade de informações sobre o impacto sobre o estoque da dívida, refinanciada com a União, impacto sobre a dívida líquida do governo central, impacto sobre o déficit público, impacto sobre a amortização e serviços da dívida. Engraçado, quando está em jogo o interesse do Estado, de alguns senadores que fizeram requerimento, nunca eu vi eles enfiar um requerimento como esse aqui. Mas quando está em jogo o interesse de alguns estados, como o Rio Grande, aparece um requerimento tipo esse. Não é razoável que um projeto de autoria do Poder Executivo, que já tenha sido discutido amplamente e aprovado na Câmara dos Deputados, discutido aqui na CCJ, discutido na Comissão de Economia, já teve até aqui no plenário debate sobre o tema. Eu quero mais uma vez reafirmar a posição, mediante o documento que eu li da tribuna, dos secretários de todos os estados, e também um documento do diretório do PT do meu estado, pedindo que a matéria seja votada. Não entendo por que a resistência em relação à aprovação de um novo indexador que vai melhorar as finanças públicas. Até porque os atuais índices de correção são leoninos e inviabilizam o investimento em infraestrutura e as políticas sociais tão necessárias. Defendo que os pactos devem ser cumpridos, pois sou do tempo que a palavra tinha valor, quando era afirmada pelos líderes. Me parece que não vale mais nada. Nesse sentido, repito o trecho de documento que li aqui, que veio lá do meu Rio Grande do Sul. Conclamamos a direção nacional do PT para que assuma a direção desse debate no Congresso, articulando a participação e empenho de toda a bancada e dos partidos aliados no Senado da República para a votação do projeto que trata da renegociação da dívida dos Estados. Eu espero, senhores senadores e senadoras, que o requerimento 401 não passe aqui no plenário, porque é um mero instrumento dilatório para retardar o processo democrático de um tema que foi amplamente discutido e está pronto para ser votado. Senhor presidente, aproveitando meus últimos 7 minutos, quero também deixar registrado que em março deste ano nós tivemos o lançamento da campanha Não Desvie o Olhar contra a exploração sexual de criança e adolescente. Nós estamos às vésperas da Copa do Mundo. E essa campanha tem como objetivo inibir os crimes e incentivar as denúncias durante os grandes eventos que teremos, tanto na Copa do Mundo e em seguida pelas Olimpíadas. E permanente também, né? A ação será nas 12 cidades sede da Copa do Mundo no Brasil, em locais de grande concentração de pessoas. O slogan da campanha é: exploração sexual de criança e adolescente é crime. Denuncie, diz que 100. Ela é apresentada, a campanha, pelos jogadores de futebol Kaká e Juninho, pernambucano. A ideia é incentivar as pessoas a denunciar o crime por meio do Disque 100, que contará com equipes extras durante o Campeonato Mundial de Futebol e outros locais de atendimento. O coordenador-geral do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, Marcelo Nascimento, diz que o país está preparado para evitar crimes, e no caso aqui, o crime contra a criança. Segundo ele, trata-se de, palavras dele, um diálogo com a sociedade, não só para a Copa do Mundo, mas em outros grandes eventos também, que fique o legado de que no Brasil não aceitamos violação aos direitos humanos de ninguém, e nesse caso específico, da criança e do adolescente. Quando houve a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes aumentou em 30%. Copa do Mundo, na África do Sul, aumentou a exploração de criança e adolescente em 30%. Isso motiva todos nós, firme, com coragem, na linha de frente dessa campanha. A campanha será em português, inglês e espanhol.
será vinculada também em 19 países da Europa e África. O Procurador-Geral de Justiça do DF e Territórios, Eunice Cavarlido, pontuou que a Procuradora-Geral aqui do DF, doutora Eunice, pontuou: a articulação do poder público abre caminhos contra a prática que em muitos casos acontece com a conivência das famílias e ao ato segue-se a ameaça e o medo. Então é preciso habilidade dos agentes de saúde e de assistência social para dar encaminhamento à altura que merecem as vítimas e inclusive a prevenção. É muito importante, senhoras e senhores, que ações assim sejam implementadas. Isso chama-se prevenção e ela é sempre positiva. Quero falar ainda de um evento que acontecerá na semana passada. Quero falar ainda de um evento que aconteceu na semana passada, no dia 7. Foi o 2º Seminário Internacional sobre o Marco Legal para a Primeira Infância. Infelizmente, embora convidado, não pude participar, mas a minha equipe acompanhou os debates pela manhã e à tarde e me passaram as informações. Parafraseando o escritor Fernando Sabino, destaco aqui suas palavras. Quando eu era criança e me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu não sabia o que responder. Hoje não me pergunto mais, mas se me perguntasse eu responderia: gostaria de ser criança. Só ser criança. O seminário, organizado pela Câmara de Deputados, teve por base o projeto de lei 6998/2013, encabeçado pelo gaúcho deputado Osmar Terra. O objetivo maior desse projeto é priorizar os direitos das crianças nos primeiros anos de vida e até mesmo proteger os direitos do nascituro e da mãe gestante. Esta lei altera o artigo 1º do ECA e dispõe sobre a proteção integral da promoção e participação da criança e do adolescente nos termos da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 90. Documento esse que deu início ao ECA. O projeto de lei encontra-se em sintonia com a responsabilidade do país, firmada em documento das Nações Unidas e de seus órgãos especializados, como Unesco, Unicef e a Organização Pan-Americana de Saúde. A criança precisa ser respeitada desde os seus primeiros anos de vida, como o próprio hino nacional pontua em seus versos: dos filhos deste solo és mãe gentil. Por isso, a importância do poder público em cuidar dos seus filhos com políticas voltadas à prioridade absoluta, ou seja, tanto a criança como o adolescente têm direitos primordiais assegurados pela nossa Constituição no artigo 227. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à profissionalização, à convivência familiar, ao respeito à liberdade, além de ficarem a salvo de qualquer tipo de violência, discriminação e preconceito. O seminário contou com a presença internacional do professor de pediatria na Faculdade de Medicina e do Hospital Infantil de Boston e do diretor do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard. Eles afirmam, por meio de estudos científicos realizados com crianças de 0 a 6 anos, que o cérebro delas está em constante formação e, por isso, elas precisam de toda a atenção possível para se desenvolverem e crescerem saudáveis. Essa primeira fase da vida é tão importante porque uma criança amada e bem cuidada desenvolve-se bem, tanto física como intelectual. Terá tudo para ser um adolescente e um adulto com futuro promissor. Outro ponto abordado foram os desafios da família, da sociedade, do Estado, então, em aperfeiçoar a visão para o específico da criança na primeira infância, pois há muita diversidade entre as crianças das regiões do Brasil, ficando claro que é necessário deixar cada criança se desenvolver dentro do seu tempo. A criança, desde a nossa Constituição de 88,
passou a ser sujeito de direitos e deve ser incluída nas políticas de governo como sujeitos participantes. O governo está avançando em programas e podemos exemplificar como o Brasil Carinhoso, que garante o pleno desenvolvimento infantil. Programa Brasil Carinhoso. Termino, senhor presidente, com uma frase muito forte do escritor Oscar Wilde. Diz ele: a melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes, é amá-las. É isso, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Senador Paim. Senadora Ana Amélia, uma satisfação receber uma parte de Vossa Excelência. Eu queria aproveitar essa referência à questão da primeira infância, da referência também ao deputado Osmar Terra, que é um especialista nessa área dedicado. Mas também para informar que ontem, em Canela, foi aberta a 15ª semana do bebê, que é uma preocupação desde o pré-natal até esta primeira infância. E o mais importante, que eu até estava lá presente com a nossa vice-prefeita Carmen, que está no exercício, porque os prefeitos estão todos em Brasília para a marcha dos prefeitos, é que um educador de lá, Salvador Célia, foi um grande incentivador e idealizador deste movimento, que tem a participação da Prefeitura Municipal e o mais, nós como agentes públicos, né, me encanta ver que não houve processo de descontinuidade neste projeto, a despeito de administrações de diferentes partidos estarem tendo administrado Canela. Então, eu acho que esse exemplo é muito bom e o sucesso do programa, que tem assistência técnica da UBRA, está levando ao Unicef, que é o braço em defesa da criança das Nações Unidas, a tê-lo como uma referência. Então, eu acho que Canela está de parabéns, os seus educadores, as escolas, as instituições que estão parceiras neste evento, que é a 15ª semana do bebê, que seguem-se agora com 54 seminários pequenos na comunidade, envolvendo os pais, envolvendo crianças, envolvendo professores, envolvendo toda a comunidade, e aí vai ter a marcha dos bebês, a parada dos bebês no município de Canela, que é conhecido na Serra como o eixo mais bonito do Rio Grande do Sul, onde todo mundo vai atraído pelas suas belezas e pela sua hospitalidade. Então, parabéns à referência pelo que está acontecendo também lá em Canela. Obrigado, senador. Tudo bem, senadora Ana Amélia. Eu tive em Canela nas atividades que visam valorizar o bebê por diversas vezes junto com a ministra Maria do Rosário. Fui painelista, ela também foi, e de fato é um grande momento. A cidade ganha um brilho especial. Já é uma bela cidade. Canela, Gramado, São Francisco, aquela região da Serra Gaúcha, eu que sou ali de Caxias do Sul. Mas, sem sombra de dúvida, essa atividade para valorizar o bebê já é uma marca da cidade de Canela, que se espraiou, como diz o meu amigo Olívio Dutra, não só pelo Rio Grande, pelo Brasil, e já virou um evento internacional. Voltaremos lá tantas vezes quanto for possível. E parabéns, senadora, que esteve lá na abertura do evento. Obrigado, presidente.